Se você curte metal e gosta de jogos de tiro e ritmo, como Doom, Hi-Fi Rush e BPM, dando um pouco de ênfase nesse último, no caso, BPM, que na música significa batidas por minuto, que é a medida que indica a velocidade da música. Por exemplo, algumas vão ter 90 BPM, outras vão ter 120 e assim por diante. Quanto mais o número, mais rápida é a música. Já no caso do jogo, BPM, nele, a sigla significa Bullets per Minute, o que pra mim é genial. Esse jogo merece um vídeo só pra ele. Talvez eu faça no futuro, eu não sei, só talvez eu acho que ele mereça um pouco. É um jogo bem interessante mesmo, pra falar a verdade. Mas agora, voltando ao foco, Metal Hellsing. Quando eu vi esse jogo pela primeira vez, pedi para um amigo meu instalar alguns jogos para mim em um pendrive que eu tinha. Naquela época eu não tinha uma internet tão boa e falei para ele instalar uma lista de jogos que eu fiz no pendrive. E se sobrasse espaço, ele poderia tapar buraco com alguns jogos da escolha dele. E por acaso, um desses jogos que ele instalou só para tapar buraco foi justamente Metal Hellsing, que eu não tinha a menor ideia sobre o que ele era. O que eu vi quando abri o jogo à primeira vista foi um jogo que misturava tiro em primeira pessoa com uma mecânica rítmica. Confesso que fiquei curioso e, sinceramente, analisando melhor as coisas agora, ele entrega exatamente o que devia, com alguns tropeços no meio do caminho, é claro. Metal Hellsing foi lançado em 2022, criado pela desenvolvedora The Outsiders, um estúdio sueco fundado em 2015 por David Goldfarb, que, por acaso, é ex-diretor de design de jogos famosos como Battlefield 3 e Payday 2. Então esse cara deve saber só um pouco o que tá fazendo, podemos dizer assim. O game foi publicado pela Funcom, empresa essa que é norueguesa. Nele, você assumiu o controle de Enigmata, uma entidade demoníaca que teve sua voz roubada, e agora sai por diferentes reinos infernais para recuperar o que é seu, junto com seu amigo, Paz, que é um crânio, literalmente. Com um arsenal pesado e, claro, trilhas absurdas que não podem faltar, mas o que torna esse jogo diferente de qualquer outro FPS por aí frenético é que você não pode sair atirando feito doido. Os disparos precisam seguir o ritmo da música, e aí é que entra o charme, ou o pesadelo, dependendo de qual o seu senso de ritmo. Quanto mais você acerta no tempo certo, mais dano você causa. Mas sua barra de multiplicador sobe e mais intensa a música fica, com bateria, guitarra, vocais surgindo aos poucos conforme você mantém o flow. A mecânica funciona assim: atirar fora do ritmo até funciona, mas você não vai causar quase nenhum dano. E se errar o tempo para finalizar um inimigo piscando, o personagem simplesmente não faz nada, o que pode frustrar no calor da batalha. Esses finalizadores são importantes porque recuperam sua vida, então errar pode significar a morte, especialmente nos níveis mais desafiadores. E não dá pra dizer que o jogo facilita. Conforme você avança, a dificuldade cresce rápido. Inimigos que antes só corriam na sua direção passam a atirar de volta, te obrigando a desviar, manter o foco, o ritmo e principalmente a sobreviver. Tudo isso ao mesmo tempo. Quanto mais você acerta, mais alto o multiplicador vai, e com ele a música ganha novos elementos. Quando o multiplicador chega em 8 vezes, os vocais finalmente entram. E não são só vocais qualquer. Tem diversos nomes pesados do metal envolvidos no projeto. Cada fase tem sua própria música tema, juntamente com um boss entre parênteses no final de cada uma. Eu digo entre parênteses porque todos os boss são versões diferentes da Wizard, que é a vilã principal do jogo, o que pode ser um pouco repetitivo pra falar a verdade. Mas pra não dizer nada, eles têm pequenas variações de ataques e ordem, que aparecem conforme você avança. Ao todo, Metal Hellsing tem 8 fases principais, com duração entre 20 e 40 minutos cada. Eu particularmente fiquei quase 1 hora em cada uma. Eu sinceramente não sou muito bom em ritmo pra falar a verdade. Então quase foi meio que um inferno pra mim. Ainda desafio extras que desbloqueiam buffs, perfeito para quem quer mais se aprofundar no sistema. As armas são bem variadas até, e mudam o ritmo da jogabilidade, desde bestas que atingem vários inimigos até pistolas duplas que focam mais no dano controlado. Ponto positivo, cada uma delas são todas muito divertidas para usar. Mas é claro, também fazendo referência ao jogo, Metal Hellsing também tem seus pecados. Apesar da proposta, o jogo ainda precisa de polimento em alguns pontos. A detecção dos finalizadores podia ser mais generosa. Às vezes, os inimigos morrem antes que entrem no estado de exaustão, o que tira ao jogador a chance de recuperar vida no momento crítico. E a IA dos inimigos, bem... tem hora que parece que os demônios esquecem da sua vida virtual e simplesmente travam no cenário. Outro ponto que é bem sadio também. Voltar ao ritmo após parar de atirar para desviar ou correr é mais difícil do que parece. A mecânica funciona melhor quando você entra no transe, mas quebra fácil em momentos mais caóticos.
E é aquilo, se vale a pena, você me pergunta? Se você ama metal e curte jogos que propõem essa proposta de tiroteio frenético, Metal Hellsinger é uma experiência que vale a pena. Ele é ousado, estiloso e entrega momentos intensos, quando tudo se alinha, principalmente com fones de ouvido e um modo de calibrar ativado, para evitar atraso no input. Não é perfeito, mas é digno, de certa forma. Tem sua marca. Se você for bom em ritmo, vai se sentir quase como um deus. E se você for que nem eu e não for muito bom em acompanhar o ritmo, bem, pelo menos vai poder curtir um bom som enquanto apanha.